Esqueci de lançar. Boa noite. Oi, Paula. Oi, Beth. E aí, gente, como vamos? Vamos aguardando o pessoal ir entrando. Paula. Boa Oi, noite. Betinha. Oi! Você tá bem? Graças a Deus. E você? Muitíssimo bem. Agora melhor ainda com você. Ai, gente, que isso. Com nós duas aqui, tá tudo ótimo. Isso, e com um bando saúde, de gente estamos muito bem. também. E com um bando de gente bacana nos escutando, participando conosco também. Legal, muito bem-vindas, né? Isso, enquanto o pessoal vai chegando, Betinha, eu vou ajustar algumas informações que vai ser de pronto. Acredito que para as pessoas vai ser muito bom que elas escutem. Eu queria falar um pouquinho só do fórum, enquanto a internet. Sou eu que estou congelando ou é a tua imagem que está congelando? A minha imagem que está congelando. Deve ser a minha internet. Tá, então é porque deve estar oscilando um pouquinho. Isso. Não se preocupe não, que sempre que depois que ela volta ao normal, todo mundo te escuta direitinho. É a minha que está oscilando, Marcelo? Voltou? Tá tudo bem para você agora aí, Beth? Tá ótimo, tá tudo certo. Então, beleza. Então, enquanto as pessoas estão entrando para nos escutar, eu vou, muito didaticamente, explicar um pouco sobre o que é o Fórum de Classe Hospitalar, que muitas vezes as pessoas têm me perguntado muito. Me mandado aviãozinhos me perguntando o que é o Fórum de Classe Hospitalar. Ontem, o Fórum de Classe Hospitalar completou 5 anos. Como é que surgiu aqui em Salvador o Fórum? À época, nós estávamos no Brasil como um todo, e mais especificamente no Paraná e em São Paulo, circulou muito que as classes iam acabar, que os governos que estavam entrando tinham uma grande propensão em terminar as classes hospitalares, que os professores não estariam mais nos hospitais, e isso, de certa forma, de certo modo, também incomodou aqui em Salvador, porque a gente também estava em transição de governo, e em outros lugares também haviam transições de governo. Então, como é que a gente podia se organizar, vez que existia uma certa fragilidade no contexto brasileiro, de como as classes hospitalares iriam ficar, e mais expressamente, e aí, quando você tem contado a sua história, e a gente vê que o fortalecimento desse trabalho é um fortalecimento sócio-histórico a muitas mãos e por muito trabalho de muitos professores que aí estão a seu exemplo. E aí nos reunimos aqui em Salvador, nós temos um quantitativo de professores muito grande, e nos reunimos e decidimos formalizar um fórum como uma associação civil. Então, nós somos uma associação civil que congrega não só os professores de Salvador, porque logo depois nós fizemos o segundo e o terceiro encontro baiano, e aí foram agregando professores de outros estados, que se nomearam como membros do Fórum. Então, a gente tem membros do Fórum em São Paulo, membros do Fórum em Paraná, membros do Fórum em Ceará, em Pernambuco, no próprio Rio de Janeiro, nós temos membros no Pará, então temos membros do Fórum em vários lugares, congregando junto com o quantitativo de professores aqui em Salvador. E aí, nós fizemos em 2015, no Eduteri, a sediar o 10º encontro. E foi por isso que em 2019, com muita transição política, muitos problemas,
e a duras penas e muito trabalho de muitos colegas meus, professores e do Brasil como um todo, das pessoas que congregaram as mais diversas equipes de organização do evento. O evento foi muito bacana, belíssimo, e a gente continua o trabalho. Então, eu acredito, e por isso que agora nós estamos nesse processo de longe mais perto, de separados mais junto, de a gente se compreender como essa grande comunidade de professores que atuam nos hospitais. E por isso, essa conversa muito próxima com os nossos colegas nos tem feito, nos tem colocado mesmo num lugar de reflexão de o que a gente quer da agora por diante, ainda que afastados no sentido de que todos os professores não estão nas suas atividades nos hospitais, como a gente pode se conduzir no processo, no retorno, como mais uma vez a gente se reúne e já em mãos para quem está nos escutando, se organizar também. Na próxima semana a gente vai estar publicizando um evento que é o seminário por webinário, onde há professores da classe hospitalar discutindo conosco em 3 dias em julho. Então, no dia 13, no dia 14, 15, a gente um seminário webinar onde professores da classe hospitalar estarão discutindo conosco. A gente vai liberar para inscrições, ainda não está aberto, porque a gente ainda é tudo uma questão de organização mesmo. Então, assim que tiver aberto, a gente vai publicar e tornar público para que os professores possam cada vez mais, para que a gente possa estar cada vez mais junto e se fortalecendo, viu? E por isso, nosso grande prazer de ter vocês aqui. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Vamos seguindo. Então, né? vamos seguindo. Vamos em frente. Isso, mas juntos. Estamos separados, cada um no seu lugar, mas nós estamos sempre juntos. Essa rede, essa teia de apoio que a gente precisa firmar. Por isso, o diálogo plural é importante, né? Muito, exatamente. É importante. Essa exatamente. Troca então, plural. Exatamente. Vamos continuar contigo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pra gente não perder tempo, que da vez passada passou muito rápido. Foi mesmo, a gente ficou com o gostinho de quero mais. Nossa! Hoje eu já me organizei melhor, viu? Então, eu vou retomar só rapidamente para a gente não ficar assim meio no ar, né? Isso, então, do que a gente discutiu na sexta-feira. Isso. Como o tema era identidade, processos educacionais, né? E interatividade institucional, eu fiz de novo um rascunhozinho, um roteiro breve para a gente seguir e dar seguimento, porque, de repente, quem não estava da vez passada consegue acompanhar a linha de raciocínio no todo, né? Então, assim, eu lembrei, fiz uma apresentação breve, né? Fui professora da rede municipal, com formação em comunicação social, pedagogia, psicopedagogia. Psicopedagogia já quando eu estava em curso, né, no trabalho de classe hospitalar, que eu senti a necessidade de me aprofundar em algumas questões, né, com relação à criança com deficiência. Então, quanto à identidade, eu destaquei primeiro, montei a estrutura, né? A estrutura do trabalho, do serviço, que é constituído no Rio de Janeiro, né? Vem da Prefeitura do município, da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos ligados a uma escola de referência, onde nós assinamos o ponto, estamos ligadas às CREs, de acordo com o lugar de trabalho, nós somos locados numa escola e refere-se a uma circunscrição de uma área, que é a CRE, Coordenadoria Regional de Educação. Então, nós temos no Rio de Janeiro algumas classes que estão espalhadas, né,
por algumas CREs, que são acompanhadas por algumas CREs. E a educação especial, porque nosso aluno é aquele aluno que tem está passando por um momento difícil de afastamento da casa, da família, embora ele esteja acompanhado por um responsável, mas, de qualquer forma, haja vista nós, né, que estamos com o familiar em casa e a gente está sentindo muito nesse período da pandemia esse afastamento do social, de estar trocando com as pessoas da família, enfim. E a hospitalização ainda tem mais uma diversidade, que é a questão da saúde, né? Que é uma questão muito mais séria, muito mais relevante. Então, assim, essa estrutura, né? Nós estamos mergulhados nessa estrutura e com uma identidade um tanto quanto segura, do ponto de vista político, podemos dizer assim, porque ainda existe algum respaldo de funcionamento para que o trabalho aconteça, mas a gente sabe que essa identidade ela vai se fortalecer muito mais também pelas nossas ações, né? Para constituir, de fato, um lugar de trabalho. Então, eu vou lembrar de Dalmo Dallari, que foi o tema que a mensagem que eu elegi, né? Para desenrolar o trabalho, que todos os seres humanos têm direito de que respeitem sua vida. E só existe vida, só existe respeito quando a sua vida, além de ser mantida, pode ser vivida com dignidade, de Dalmo Dallari, que eu me encontrei nessa mensagem, que foi o carro-chefe durante todos os anos que eu estive lá trabalhando. E aí me fez lembrar que os fundamentos dessas ações, eu pensei na questão da dignidade, da humanidade e da humildade. Porque, como eu também já disse, eu aprendi uma pedagogia, né, e vivi uma pedagogia que me fez ver, pelos sentidos, novas necessidades de atender aquele aluno, não a mim, né? Mas atender às necessidades daquela realidade, daquele lugar de trabalho. Então, algumas ações eu coloquei. A rotina educacional, uma rotina visível, acessível, uma rotina de trabalho comprometida, estabelecida, comunicada com clareza e objetividade para a comunidade, para a direção do hospital e para a comunidade hospitalar, que acaba, quando você mantém essa rotina, acaba que as pessoas também se organizam e compreendem melhor como o fluxo de trabalho acontece, né? Os professores, nós criamos um jaleco, esse jaleco teve várias formas, nós tivemos sob a forma de avental, depois nós achamos o jaleco de manga comprida mais seguro, todos identificados, porque havia uma confusão entre o trabalho escolar, o pedagógico, e a recreação no hospital. E a gente achou que a gente tinha que definir, né, qual era o nosso lugar no hospital para a comunidade entender o que nós fazíamos ali, né? O que nós fazemos ali, porque esse fazer ainda continua, né, acontecendo. E os materiais da classe também devidamente identificados, né? O espaço de trabalho, nós tínhamos as salas de aula, então nós identificamos a sala, a secretaria da escola, nós identificamos o corredor de acesso, nós tínhamos um voluntário que ele pintou classe hospitalar, fez uma pintura artística e que localizou o espaço da escola, foi um marco ali para definir qual era a área de trabalho, além do leito, né? Além do trabalho ser realizado no leito, ter o espaço escolar. Sim. E aí eu acho que não ficou mais nada assim para trás. Lembra, Celeste, de alguma coisa mais? Alguém lembra de alguma coisa? Eu acho que você localizou direitinho. Você falou
da questão do planejamento, do sentido da multieducação, da não aceitação de excluir nenhum dos alunos, dos objetivos que eram paulatinamente organizados na semana, tendo em vista que vocês tinham como cumprimento também iniciar e terminar as atividades, então os objetivos eram claros e eram estritamente pontuados dentro dos projetos que vocês delineavam. Então, eu acho que daí a gente já venceu. Os processos educacionais, aí mais adiante, vem os processos educacionais, né? Então, essa relação que a gente tem com a escola, né? Com a escola onde nós temos a lotação, essa relação vem para justamente, é o canal que nós recebemos todo o material da secretaria, né? Todas as orientações. A gente tem espaço de trabalho na escola para montar o planejamento do projeto político-pedagógico na escola no início do ano, né? E, a partir daí, a gente sempre pegava o gancho do projeto político-pedagógico da escola, que geralmente está ligado a um tema que é discutido na rede como um todo. Quer dizer, a gente sabe que aquele aluno que está lá, ele, em algum momento, ele vai ter contato com aquele tipo de conteúdo, porque é uma coisa tipo Copa do Mundo, tipo aniversário do Rio de Janeiro, enfim. A gente sabe que esse tema vai ser um tema que vai ser destacado na rede. Só que, a partir desse tema, a gente começa a montar, dar os desdobramentos em torno de projetos, né? Que aí a gente consegue ter uma autonomia para trabalhar dentro daquele perfil que eu falei para vocês, que é aquele dia, princípio, meio, fim. Quer dizer, o planejamento, a gente pega ele grande, traz ele para a classe, esmiuça, transforma em 4 subprojetos, a gente monta o projeto e fragmenta, né, os 4 subprojetos. Dali a gente elege os objetivos, de acordo com o currículo que a gente tem, com a base curricular que a gente tem de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, enfim, né? E aí a gente vai dar o destaque para os objetivos que a gente quer, que são mais relevantes, de acordo com aquilo que a gente enxerga que o aluno precisa. Até determinado momento... Pode falar, Celeste. Eu já ia te perguntar isso, destacadamente, quando você abordou a questão da eleição, da pedagogia de projetos, e traz mais uma vez que isso para mim é uma surpresa, de encontrar classe hospitalar que tenha delineado, que tenha escrito um projeto político-pedagógico, visto que a atenção dos alunos, dos estudantes, é uma atenção unívoca, é para aquele estudante. Muito pouco das classes hospitalares, eu reconheço muito pouco das nossas classes, que sejam classes multisseriadas ou seriadas, né? O atendimento quase sempre é organizativo para atendimento individuais. Então, nesse caso, nesse aspecto, como se daria conta, hoje a gente tem a base comum curricular, como se daria conta desses aspectos todos, tendo em vista que o professor precisaria planejar para cada estudante, né, um corpo de conteúdos que são necessários para a aprendizagem daquele estudante naquele nível, naquela série que ele se encontra. O que acontece, Celeste, que com os anos de trabalho a gente pegou um jeito de trabalhar. Nós temos um mural do conhecimento. Então, nós temos esse grande mural que funciona como um outdoor dentro do hospital. E nós temos as salas de aula e o atendimento no leito. Conforme os anos foram passando, essa prática, nós nos reunimos todas as segundas-feiras, uma vez na semana, nós nos reunimos, montamos o planejamento da semana. Naquele momento de planejamento da semana, nós montamos vários materiais, várias matrizes que nos servem. Essas matrizes de trabalho são matrizes que estão pautadas no tema, no projeto, só que elas estão dentro das bases curriculares. Então, por exemplo,
Eu tenho 5 alunos no leito, tá? No trabalho no leito. Rio de Janeiro, vou citar o exemplo da vez passada, tá? Sim. Eu tenho um no primeiro ano, um no segundo ano, outro no quarto ano, outro no sexto ano. Eu já na segunda-feira, né? Eu já tinha ideia de quem ia estar comigo. Eu confirmo isso quando eu chego no hospital, porque uma Sim. vez na semana, aqui no Rio, a gente tem um dia que a gente chama de quinto dia. No Jesus, nós elegemos a segunda-feira. E aí, quando a gente chega no hospital, o primeiro passo que a gente dá é retomar do final de semana, Sim. ver quem é que continuou no hospital. E a gente vai para a reunião de planejamento sabendo quem vai estar conosco aquela semana, tá? Então, eu sei que eu tenho um aluno do primeiro e do segundo. Então, Rio de Janeiro, aquele exemplo. Eu tenho trabalho em sala de aula e tenho trabalho no leito. O que a gente faz? A gente monta material e matrizes diversas para a gente estar trabalhando o tema, tá? Então, o mesmo material que eu dou para o menino do primeiro ano que está no leito, eu monto umas 3 opções, tá? Porque ele pode estar com scalp, pode estar impossibilitado de recortar, enfim, né, de fazer alguma atividade nesse sentido. Então, eu tenho que ter mais opções de trabalho, né? Então, o que eu faço? A gente monta aquele material e aquele material serve de referência de trabalho para aquela semana, tá? Tanto para a sala de aula quanto para o leito. O que aconteceu com a gente? Nós montamos tantas matrizes, tá? Ao longo dos anos que nós tínhamos pastas, essas pastas que você guarda, papel ofício, de plástico, que a gente categorizou. Nós botamos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E quando a gente precisava consultar para ver se a gente tinha material que atendia, apesar do tempo ter passado, que a gente poderia fazer uma reformulação, enfim. Nós também reformulávamos muito. Tipo, olhava o material, fazia uma revisão nele e botava ele de novo para funcionar no atendimento. Beth, alguém perguntou qual é o hospital. Eu não coloquei ali porque eu estou na dúvida. Menino Jesus? Como era o nome do hospital? Municipal Jesus. Jesus, não é Menino Jesus, não, é Jesus. Não, Hospital Municipal Jesus, viu, gente? Isso. Então, o que acontece é que a gente acabou montando assim, uma infinidade de materiais que, no fim, nos assistiam e a gente conseguia dar um gás ainda maior, porque a gente tinha algum material, a atividade, às vezes, era de recorte e colagem, sabe? A gente pegava o material anterior, recortava e montava um novo material, agregando outros elementos para atualizar aquela matriz, né? E o hospital nos dava suporte, assim, fantástico, porque a Xerox era toda fornecida pelo hospital para a gente dinamizar o trabalho. Então, a gente tinha essa diversidade, essa ferramenta para dar esse movimento, e todo o material que nós produzíamos com o aluno, que o aluno produzia, ele ia para esse mural, que é um mural de acesso às enfermarias e à escola. Então, todo mundo via o trabalho acontecendo, tanto na sala de aula quanto na enfermaria, e via o resultado dele locado no mural, num grande mural, né, que funcionava para dar acessibilidade e visibilidade ao que a gente fazia, o que as crianças faziam no hospital. Muitas das vezes a gente viu os residentes, os médicos, todos parados, assim, olhando as produções dos alunos. Quer dizer, isso também desmistificou muito a ideia de que a criança doente não poderia produzir, não poderia realizar atividades pedagógicas, né? E isso, ao longo do tempo, foi potencializando. Ninguém mais queria ficar com aluno sem atividade escolar, porque todo mundo via que a gente tinha uma dinâmica prazerosa, mas que tinha efetividade pedagógica. Então,
era uma Uhum. coisa que depois se fez necessária dentro do hospital, se tornou uma atividade necessária aos olhos da direção do hospital. A participação dos pais eu também coloquei, que é fundamental, eles participavam em todos os momentos, né? Vou só lhe interromper para dizer que nós temos Melina, que ela está na Argentina, entrou agora aí nos escutando, ela é do Ministério da Saúde da Argentina. Meu Deus! Um beijo para você, viu, minha querida? Obrigada. Ela acabou de entrar. Vá, pode falar, Bel. Posso continuar? Bom, vamos lá. Pode. Senão depois você vai chegar e vai dizer, Beth, faltam 5 minutos. Não, pode continuar. Tá bom, tá dentro, né? Tá dentro do tempo. Tá. E outra coisa, esse trabalho é o que também a gente, dentro desse processo, que eu também citei, que o tempo de aprender é o tempo do aluno, não é o tempo do professor, é o tempo do aluno. Então, aquela coisa, eu chego no leito, né? Ou eu vou pegar a criança na enfermaria e ela tem um remédio, ou para levá-la para a escola, ou se eu chego à enfermaria e tem um elemento da saúde mental presente, eu chego e digo, ó, cheguei, mas volto daqui a pouco. É aquela coisa da compromisso, da credibilidade do trabalho. Então, a gente pega, não pode levar agora, a gente vai para a escola, depois alguém, ou a gente fala com a mãe, pede para levá-la para o espaço escolar, ou, se for na enfermaria, a gente retorna, atende outra criança e retorna. Eu hoje fiz aqui um roteirão, para não me perder. Mas vamos vencer esse roteirão. Vamos ver. Outra coisa é a gente ter um canal de observação, que a gente não pode se voltar totalmente para o pedagógico e não observar o aluno olho no olho. Porque muitas das vezes a criança pode ter uma ausência, a gente tem que estar ligado de que esse processo educacional acontece dentro de um ambiente de saúde, onde a gente tem acesso, no Hospital Jesus, a gente tinha acesso ao prontuário, conversas com o médico, e que a gente tinha que estar ligado na questão da doença da criança. Não daquele mergulho profundo, não, que senão a gente não consegue realizar o que a nossa proposta de trabalho. Mas a gente tem que estar com os olhos voltados para o aluno, se ele tiver uma ausência antes de uma crise, né? E a gente tem que estar ali, presente, né? Não pode estar desfocado, sabe, fora do contexto, porque é uma responsabilidade. Durante todos os anos de trabalho que eu tive lá no Jesus, eu sempre tive isso muito. Trabalhar no hospital é muito legal, mas também requer muita prudência, muita cautela, muita responsabilidade, porque a gente está dentro de um contexto, né, que é da saúde, um espaço que não é nosso, né, e é um espaço que tem que ser responsável, né, porque a gente está cuidando, de uma certa forma, a gente está cuidando de alguém que está ali com a gente, né, e a gente não pode, né? Bom, e outra coisa, o registro do trabalho. Todo esse trabalho que eu não falei da outra vez, né, são os registros desse trabalho. Esse trabalho ele tem que ter registros. Nós lá no Jesus, a gente tinha ficha de avaliação do aluno, a gente tinha um cronograma de frequência dos alunos que ficavam em cima da mesa para a gente saber quem é que a Cláudia estava atendendo, quem a Maria estava atendendo, onde que ela estava, em que enfermaria ela estava, porque muitas das vezes o diretor do hospital chegava com uma visita, isso era muito comum, né? Lá para ver as coisas acontecendo no espaço escolar, e a diretora perguntava, e aí, quantos alunos você tem? Quantos alunos a escola atende? E essas informações, eu acho que são assim fundamentais, a gente ter o controle desses atendimentos na semana, os atendimentos do mês, os atendimentos do ano. Lembra, Celeste, aquele quadro que a gente viu de quantos alunos
Então, aquela estatística, né, que nos faz pegar ainda uma força maior, isso é importante. No Jesus, a gente atendia quase 1.000 alunos por ano. E isso tem uma importância, porque é uma fonte de onde a gente pode expressar que as crianças precisam que a gente esteja ali. Né? Dá uma... Beth, deixa eu te fazer uma pergunta nisso que você está trazendo. Talvez não seja nem uma pergunta, talvez, mas uma pontuação que é importante a gente fazer. Alguém essa semana no grupo perguntou se existia alguns dados, né? E a gente sabe que o MEC, muito recentemente, ainda não conseguiu apresentar para a gente, no evento aqui, apresentou dados, mas dados muito simplórios, dados que não diziam muita coisa, né? E alguém perguntou, na sua classe hospitalar, os alunos são indicados, são colocados no censo? São inseridos no censo? Eu creio que não. Não precisa nem elaborar uma resposta muito precisa, né? A gente já sabe responder que não, porque assim, não existe um dado estatístico, e por isso o desconhecimento do MEC, né? Eu acho que a minha internet vai cair. Se cair, a gente volta, viu, Beth? Porque deu baixa de luz no prédio. Se cair, aí o pessoal fique tranquilo. Se cair, a gente volta à internet. E aí eu me recordo muitíssimo que a gente não teve nenhum dado apresentado pelo MEC no evento que a gente teve aqui. Então, essa é uma das fragilidades que a gente deve buscar corrigir em tempo, né? Alguns hospitais têm documentação que expressam esses dados, mas em outros a gente não tem. E eu acho, assim, para minimizar, né, para essa fragilidade, essa vulnerabilidade de classe hospitalar, a gente se distanciar desse estágio que a gente está, a gente tem que amarrar, entendeu? A gente tem que ter os dados numéricos, porque faz parte, né? A gente tem o trabalho, que é em cima da dignidade, humanidade, mas os dados numéricos, o registro do trabalho, ele é uma força para a gente justificar e argumentar um trabalho. Então, se a gente tem... No Brasil, todo mundo sabe que a gente tem as bases processadas do censo escolar numa base que se chama QEDU. É o QEDU. QEDU, junto com o INEP, é que faz o levantamento desses dados. Quando a gente vai lá e a gente quer observar, por exemplo, se a classe hospitalar está lá, a gente não tem esses dados. A gente não consegue alcançar nenhum hospital, nenhuma classe, ainda que elas estejam vinculadas às secretarias de educação, a gente não encontra dados muito precisos. Façam uma busca lá no QEDU para ver se vocês encontram essas categorias, esses dados levantados como atendimentos dos alunos que estão na classe especial, por assim dizer, nas classes hospitalares, a gente não vai encontrar. Assim que eu entrei lá no hospital, eu preenchi o censo. Existia um documento que vinha direto para a gente, e tipo imposto de renda. E aí era um formulário muito parecido com o imposto de renda. E ali eu levantava os dados todos e a gente remetia. Quando nós acabou a situação de escola, de classe, nós passamos a ser uma classe hospitalar, eu coordenava o trabalho. Atualmente, a gente não tem mais nem essa função de coordenador, né, nas classes. O pessoal está dizendo que o nosso vídeo está pausado, Beth. Deixa eu ver aqui se já voltou. Pessoal, se não tiver pausado, vão dizendo para a gente, vão sinalizado. E agora, turma, tudo ok? Vão dizendo aí, legal, tá bom, tá ouvindo, tá normal. Tá normal. Joia, beleza, pronto. Então pode continuar, Beth. E aí eu devolvia esse documento e a gente tinha
esse registro, né? Agora, à medida que o trabalho ele foi passando por um processo, vamos dizer assim, como é que eu vou te dizer isso? De escola a gente passou para classe, de classe que tinha, a escola tinha diretor, depois a classe tinha coordenador, depois deixou de ter coordenador, e aí a gente começou a perder também, a não receber mais esses materiais que vinham com a intenção de legitimar o trabalho que nós fazíamos. Então, ficou muito assim, esses dados, as ferramentas que a gente tinha para devolver isso, fica muito assim em aberto. Então, sim, existe a estatística, nós mandamos para o IHA, mas a gente não tem essa devolutiva do total que tem de atendimentos. A gente não tem, assim, rotineiramente, essa visão, até no próprio trabalho do Rio de Janeiro. A gente não tem essa percepção do todo. Cada um faz e a gente não tem a percepção do todo. De como todas as classes estão trabalhando e se organizando. Isso. Então, assim, a gente sabe como todas trabalham, porque a gente tem uma unidade em termos, nas reuniões que a gente tem no Instituto Helena de cooperação. A gente recebe o fluxo de trabalho, a gente troca com as colegas o ritmo de cada uma, dependendo de como é a realidade que cada uma opera, né? Tem o Hospital do Câncer. Então, a gente tem algumas diferenças de realidade, mas o rumo, a estrada, é muito parecida, é muito, muito igual. Agora, em termos de número, em termos de estrutura geral de trabalho, a gente fica muito ainda no simplificado. A gente não é uma coisa estruturada, que a gente sinta uma frente mais forte, mais robusta em termos de trabalho. A gente tem as ações, são pessoas aqui no Rio que levam o trabalho de uma maneira muito, muito bem, né? Muito a sério, né? Muito a sério, com muito comprometimento, mas a gente não vê essa robustez, entendeu? Para desenvolver e dizer, olha, nós somos, nós fazemos, sabe? Uma coisa assim mais... Tá, quando você fala dessa robustez, eu cá estou entendendo que essa robustez seria um espaço, um núcleo, onde vocês todos estivessem em conversão, né, e que pudessem dialogar entre si e organizar bases que fossem comuns, ou diretrizes comuns a todos os trabalhos, todas as classes. Nós temos esse espaço. O que eu falo de robustez é em termos... Porque o trabalho ele não se faz, ele não se constitui só de práticas, né? A gente tem que ter uma devolutiva estrutural e institucional que represente o Rio de Janeiro. Que tem uma administrativamente, que represente o Estado. Isso, porque as ações em cada hospital, nós temos essa troca. Nós temos encontros mensais, a gente consegue, a gente troca, a gente vê como é que funciona uma, como é que funciona a outra. Agora, a gente não consegue fazer uma amarração disso e dar uma forma de política assim, mais robusta com relação à classe dos salários, entendeu? Então, nós fazemos, a gente responde, a gente tem seriedade no trabalho, cada uma desenvolve com muita propriedade o seu trabalho, com muito respeito ao aluno que está ali internado. Mas o que 30 anos eu persegui foi... Aí eu estou falando de um ideal meu para quem mergulhou no trabalho durante 30 anos. Era sair e ver uma estrutura no Rio de Janeiro que, de fato, fosse vista com,
muita propriedade. Compusesse o ideário das classes hospitalares hoje. Exatamente, exatamente. Até a nossa representação em alguns lugares, em alguns momentos, se tornava muito difícil. Eu deixei de falar isso mais à frente da interatividade, porque eu só estou falando das coisas que a gente consegue fazer. Agora, as coisas que a gente... Sim. As dificuldades que a gente tem no caminho, por isso que na outra live falei, a resiliência, a paciência, a perseverança, isso tudo, porque o trabalho não é só a gente... Tem caminhos que são difíceis da gente atravessar. Alguns a gente consegue ter autonomia e resolver, solucionar. Mas tem outros que dependem de outras ações que estão acima da gente e que se tornam, às vezes... penosa, trabalhosa. Barreiras mesmo. Em alguns momentos, são barreiras, né? E que a gente, como somos da ponta, fica difícil de transpor. Bom, vamos lá. Então, eu falei agora eu vou situar a interatividade educacional, que foi o que ficou faltando pendente na live passada, né? Sim. Tudo isso, eu também falei, que o trabalho ele é atravessado o tempo todo pela linguagem, pela nossa fala, pelo nosso poder de comunicação, pela nossa acessibilidade corporal, pela nossa acessibilidade da alma, chegar perto das pessoas e falar: aqui viemos, aqui chegamos, estamos e queremos fazer por todos, né? Então, é essa a nossa finalidade. Então, para isso acontecer, essa comunicação ela tem que fluir, a gente tem que interagir, né? A gente tem que falar com as pessoas, a gente conversar com a comunidade hospitalar, conversar com a direção do hospital, dizer o nosso objetivo, ter um diálogo com a SME. Muitas das vezes a gente tomava conhecimento de algumas capacitações, corria atrás para participar, para chegar lá e falar: olha, nós trabalhamos na classe hospitalar, mas temos um viés com a Secretaria Municipal de Educação, nós viemos aqui buscar elementos para levar para lá, porque o nosso trabalho de classe hospitalar é oxigenar. Vou entrar um pouco nessa fala aí, é dar vida, levar a vida de fora para dentro do hospital. E tudo que viesse, chegasse às nossas mãos, ajudaria a fazer lá dentro do hospital um movimento de vida lá dentro, né? De expectativa, de futuro, enfim. Então, a escola referência, a gente vai às escolas referência, tem um bom diálogo, às vezes não flui muito bem. A verdade é que, às vezes, não flui muito bem, mas a gente tem que ter um esforço de entender, de tornar acessível, chegar: olha, eu estou aqui, eu assino o ponto aqui, mas estamos aqui, queremos participar, queremos saber como é que acontece uma reunião COC, a gente quer participar do COC, vocês também devem ter esse momento aí entre vocês aí, né, com a rede. Então, a gente levar para a escola, para os professores da escola conhecerem o nosso trabalho, né? Como que a gente desenrola o trabalho. Alguém perguntou, a nossa escola, onde nós somos lotadas, é até o 9º ano. Agora, atualmente, a gente atendia até o 9º ano, porque alguém fez uma pergunta aí sobre educação de jovens e adultos, ensino médio. No Brasil já tem classes hospitalares que atendem a esses segmentos. Aqui em Salvador atende a todos os segmentos, dado que fica a cabo do atendimento do ensino médio para o Estado. A Prefeitura atende jovens e adultos, mas na condição da EJA. E o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. E educação infantil também. Aqui no Rio, nós atendíamos até o 9º ano e até o 1º ano do ensino médio
Porque a defasagem, quando eu entrei no hospital, nós fazíamos o acompanhamento pedagógico. Geralmente a criança tinha uma mínima defasagem na aprendizagem. Agora, Sim. recentemente, a defasagem aumentou muito, né? Então, assim, eu trabalhava parte de redação, produção de texto, língua portuguesa, as regras do uso de preposição, de pronomes de tratamento, para ampliar da amplitude para essa criança ter uma bagagem, principalmente na área da linguagem. A área da linguagem das crianças do 7º até o ensino médio é uma linguagem pobre, uma linguagem muito básica, uma linguagem muito restrita, muito simplificada, né? E eles ficavam assim, atônitos com aquela facilidade que eu tinha de me comunicar. Eu dizer, olha, gente, a gente tem que abrir, né? A comunicação ela é fundamental para a gente abrir portas. Então, eu trabalhava muito em cima dessa área da linguagem, da comunicação. Olha a minha formação aí, né? E eu trazia isso para a educação, porque sempre foi um diferencial. O meu lugar na educação sempre teve um diferencial por conta dessa questão da comunicação. Às vezes, nessa troca com os residentes, porque o hospital, com a direção, indo lá, participando, às vezes levava o pessoal da secretaria, às vezes iam os residentes, às vezes iam os professores das faculdades de medicina, todos conhecerem o trabalho que a gente fazia. E eu lhe auxiliou na interatividade. E isso aí, essa troca, essa falação de falar como o trabalho surgiu, em que momento surgiu, como que a gente fazia o trabalho, essas fluía de uma maneira tão assim natural que as pessoas ficavam, nossa, você já é da casa. Então, assim, essa comunicação que eu tinha, essa facilidade, eu queria que os alunos tivessem. Então, é pertinente até, se a gente olhar para o aluno e olhar para ele e ver o que ele precisa, essa é uma regra, né? Às vezes, a gente tem uma fala política em termos de documentos que são encaminhados para os alunos, que diz assim, esse é o material do 3º ano. Você olha para o material do 3º ano e olha para o aluno, você não vê o aluno diante daquele material que vem. Quando você fala é o material que vem da escola. Exatamente. Porque, às vezes, aquele material que vem para o aluno, ele está tão distante daquele material. Muito longe. Muito longe, muito longe. Se eu perseguir aquele material, eu não vou conseguir atendê-lo na medida que ele precisa. Eu preciso agilizar o processo. Então, eu olho para o material que a secretaria manda, eu olho para o aluno, vejo onde que ele está, e eu quero ver como é que ele vai chegar ali. Então, se eu tenho ali, na minha frente, uma informação da matemática, multiplicação, e eu olho para o aluno e pergunto a ele, 2 vezes 2, 2 vezes eu te dou, eu tenho 2 canetas, eu quero te dar 2 vezes essas 2 canetas, 2 vezes. Ele não consegue me responder, eu sinalizo, eu tenho 2 canetas, vou te dar mais 2 canetas, ele não consegue chegar, não adianta eu insistir no material que está ali posto, porque eu vou ter que voltar para ele entender. A mim não interessa dar uma devolutiva para a escola de papel preenchido sem que o aluno tenha entendido aquele processo que está ali. Porque aquele processo que está ali pode fazer com que ele chegue muito mais lá na frente, muito mais à frente. Porque a gente não tem como... Entendeu? Bom, então... Então, eu vou te dizer uma coisa. Talvez, então, mesmo que a gente, por toda a questão científica que a gente já tem elaborado,
e já tem reconhecido. Isso talvez ainda seja pouco suficiente para a gente contra-argumentar, já que a gente já argumentou muitas vezes, dizendo que a classe hospitalar, dentro da política de inclusão, ela é muito mais do que uma política inclusiva no sentido de reconhecer o direito de quem está doente, mas ela é uma política eminentemente inclusiva porque ela promove acessibilidade de conhecimento. Porque uma vez que o professor tem essa sensibilidade de reconhecer que o estudante, digamos, com 14 anos, que chega na classe hospitalar dizendo que está no 7º ano, né, do ensino fundamental, que ele não tem a mínima base de aprendizagem para responder minimamente uma operação de multiplicação, e esse professor com grande sensibilidade retoma o conhecimento, retoma as habilidades que são necessárias para que esse aluno possa avançar, é muito mais do que dizer ou justificar que essa é uma política inclusiva. Essa é uma política inclusiva com acesso, inclusive, para corrigir grandes defasagens no ensino escolar. Exatamente. Por isso que eu frisei que a acessibilidade, ela é fundamental. Além da gente favorecer a inclusão, a acessibilidade ao conhecimento é fundamental. Eu tinha um olhar bem assim, o mural do conhecimento, quando o aluno olhava para ele, era tipo assim, ele via um espetáculo, porque ele tinha noção do todo, de como aquele conhecimento ele pode ser compartilhado, dividido, entendido como um todo. Porque a gente sabe que existe uma complexidade, né, no alcance dos conhecimentos. E ele tem, você tem como fazer os links, né? O que a gente, hoje em dia, a gente encontra muito, assim, as crianças têm muita dificuldade de fazer esses links. Alguns adultos também. Você escuta uma matéria na televisão, você não consegue fazer a conexão com outros eixos. Isso é fundamental, é uma prática de leitura de mundo, conhecimento de mundo. Você consegue estabelecer essas conexões, né? Eu hoje estou aprendendo aqui a matemática, eu consigo enxergar numa receita, eu consigo enxergar num texto de política, eu consigo enxergar matemática numa estatística em alguns lugares. Então, é isso que também essa proposta também é uma proposta bem para abrir mesmo, né? Favorecer que a criança faça as conexões, né? Use cognitivo de uma maneira mais específica e global ao mesmo tempo, tá? Betinha, só para a gente se organizar, a gente tem 8 minutos. Tá. Então, a escola no hospital funciona, para fechar, para as pessoas entenderem, eu vejo a classe como uma ponte. Ela é uma conexão, uma ponte, sabe, daquelas que você pode desembocar em vários lugares, né? E nós somos os mediadores, né? Nessa transposição dessas pontes. Então, eu acho que o nosso trabalho é, assim, fundamental. Eu vou abrir para as perguntas, Celeste, para a gente poder atender aquela nossa proposta inicial, né? Sim. Será que tem algumas perguntas aí? Aqui foi aquela que a gente já respondeu, Betinha, sobre a questão do ensino médio, dos jovens e adultos, se tem classe hospitalar que atende, né? Gostaria de ver mais avanços, como atender o ensino fundamental 2, ensino médio e jovens e adultos. Vamos ter live falando sobre esses segmentos, viu, gente? A gente só não vai vencer nesse mês. Agora essas lives, depois do seminário, antes do seminário e depois do seminário, a gente vai ter lives falando sobre isso, certo? Fiquem atentos que a gente vai fazer essa abordagem. Ok. Eu acho que eu não vi mais pergunta, não, Betinha. Não. Teríamos que ter acesso ao sistema de matrícula do aluno. Tá. Priscila tá dizendo, teríamos que ter acesso ao sistema de matrícula do aluno, como a escola tem. Aí eu já queria esclarecer a Priscila que é o seguinte,
quando a gente fala da questão da matrícula, nós estamos falando de bimatrícula, né? Alguém perguntou ali, não poderia fazer como o AE? O AE, o aluno, ele está obrigado por lei, ele frequenta um turno na escola, e no contraturno ele tem direito a 2 atendimentos, cada atendimento de 1 hora. Na classe hospitalar não é bem assim, então eu não sei como resolveríamos essa situação, no sentido de produzir, porque assim, é uma política que transporta gastos, né? A bimatrícula significa dizer que aquela escola recebe 2 vezes pela matrícula daquele aluno. Na classe hospitalar, eu acho que não haveria esse conveniente, né, de receber por 2 matrículas, porque ele seria, portanto, biocupante. Aí resolveria esse problema, talvez, essa incongruência, no sentido de que esse aluno não fosse matriculado na escola regular e só recebesse atendimento na escola do hospital. Mas isso também traria outro problema, porque quando ele não estivesse doente, onde estaria a matrícula desse aluno? Então, são incongruências que as leis são pensadas no modo da sua constitucionalidade e que muitas vezes não dá esse aspecto, essa abertura para existir esse aspecto na classe hospitalar com a bimatrícula. Teríamos que resolver esse impasse de uma outra forma, de um outro jeito. Isso aí. Houve um momento que nós chegamos a pensar nessa questão de trazer a matrícula do aluno para a escola referência, onde nós assinávamos o ponto. Mas poderia ser com a vida do aluno, porque ele sai de uma escola, ele sai da escola dele, vem para a escola que atende ao hospital. E depois, na hora da alta, se ele quiser voltar para a escola, como isso vai acontecer? Ele perde a matrícula? Vai repercutir na vida dele. Exatamente. Então, essa movimentação ia ficar muito difícil da gente conseguir administrar, né? Então, se fez a opção de se manter do jeito que está, porque não dá para estar mexendo com a vida da criança. Porque, assim, há uma tramitação que a gente precisa entender isso. Há uma tramitação com relação à vida escolar do estudante que remonta toda a sua vida escolar, toda a sua documentação, tudo o que acontece com a vida desse estudante, seja na saúde, seja na questão social, porque a política da educação, embora os documentos estejam na escola, mas é uma política intersetorializada hoje em dia, né? Há os CRAS, os CRES, se ela não tem algum atendimento. Então, todas essas informações estão na escola, né? Se estão na escola, movimentar demais essa vida do estudante, com certeza dados aí se perderiam. E não se comporia necessariamente um histórico escolar contando como esse aluno se desenvolveu ao longo desse percurso da sua história escolar, né? A gente abordou aqui numa live a questão dos dados, e são dados, os dados não podem ser tão móveis assim. Exatamente. Tem horas, quer dizer, tem que se pensar nessa questão que esses dados são fontes de fundamentação do trabalho. Então, se você mexe, no caso, se você mexer muito, você pode trazer prejuízos também para o aluno, né? De uma intervenção que seja invasiva, perturbadora, porque aí você desmonta a vida do sujeito para depois devolver esse sujeito para aquele lugar de origem e aí desconstruiu todo o enredo da vida do sujeito, né? Isso. Então, o propósito não é esse. O propósito é justamente... A gente só tem 2 minutos. Isso! Então, só tem tempo para mandar beijinho para todo mundo, né? Agradecer mais uma vez, né? E estou aberta para, assim... A gente vai chamar mais vezes. Eu tinha pensado, quando vocês fizerem, eu vou participar desse encontrão aí em julho, hein? Com certeza! Me avisa, por favor. Vou mandar para todo mundo. Isso, vou acompanhar agora de pertinho. E a gente vai querer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um passarinho me contou que você recebeu 2 prêmios importantes. Essa história você vai precisar contar.
E a gente não vai poder deixar batido, não. Ah, eu ganhei a medalha carioca de educação em 2012. E diante dessa interatividade toda, essa comunicação, esse mergulho no trabalho, eu ganhei um quadro no Centro de Estudos do Hospital Jesus, que eles têm um centro de estudos onde todos os diretores do hospital eles são homenageados com um quadro. E eu acabei recebendo, né, uma homenagem e botaram o meu quadro lá no